Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre as embalagens biodegradáveis. Primeiro, temos que saber que nos últimos anos está ocorrendo uma revolução dentro do setor de embalagens, principalmente em relação à conscientização ecológica, uma vez que as embalagens, incluindo as embalagens de alimentos, estão relacionadas com alguns problemas ambientais. Estudos sobre os impactos ao meio ambiente dos descartes de embalagens, principalmente plásticas, demonstram que podem causar danos irreversíveis ao ambiente. Uma das opções utilizadas nos últimos anos é a utilização dos processos de reciclagem. Porém, a reciclagem ainda não é suficiente para acabar com todos os problemas ou minimizar de forma suficiente o dano causado pelas embalagens. Então, a ciência busca cada vez mais soluções inovadoras como os substitutos do plástico convencional ou comum. Aqui eu trago algumas definições de quando você lê sobre o assunto, tem sempre algumas palavras ou expressões que são utilizadas nos textos sobre embalagens biodegradáveis. Uma delas é aditivo. Aditivo é as substâncias que podem ser adicionadas a um plástico comum para modificar alguma de suas propriedades. Biodegradação aeróbia é a degradação que ocorre quando o material é degradado na presença de oxigênio, por isso que é aeróbia, produzindo gás carbônico, água e matéria orgânica, que é o que nós chamamos de adubo, e ocorre geralmente ao ar livre. Já a biodegradação anaeróbia, na ausência de oxigênio, é a degradação de materiais onde se produz gás carbônico, água e matéria orgânica, porém ocorre, por exemplo, em ambientes com baixa quantidade de oxigênio, como no fundo dos lixões, na parte mais inferior. Biodegradação é o termo utilizado para a degradação causada por micro-organismos presentes no meio ambiente, e esse processo necessita de oxigênio, umidade, luz e calor. Já os biopolímeros, ou também chamados de bioplásticos, são polímeros, ou seja, são substâncias grandes e são repetições. Lembra quando nós falamos na disciplina de Química de Alimentos que os polissacarídeos, os carboidratos, os lipídios e as proteínas eram polímeros, tá? Então, eles são substâncias de grande quantidade de unidades básicas repetidas. E são classificados estruturalmente como polissacarídeos, poliésteres ou poliamidas. A principal matéria-prima, elas tem que ser uma fonte de carbono renovável para ser considerado um bioplástico, porque esse carbono ele será utilizado pela microbiota do ambiente para consumir o material e poder assim todos os elementos componentes desse plástico serem absorvidos pelo ambiente. Podem ser utilizados carboidratos derivados do amido, da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba, óleo vegetal extraído de óleo da soja, do girassol, óleo de palma e alguma outra oleaginosa. Compostagem é o termo utilizado no processo de biodegradação, que utiliza micro-organismos, que tem como resultado compostos orgânicos, tendo como destino final o solo, então para enriquecer o solo. A degradável são alterações que ocorrem na estrutura de uma matéria de forma irreversível, irreversível, que está sendo associada à perda de propriedades como cor, massa e a capacidade física e mecânica do material. E um plástico biodegradável é um plástico que ele é degradável pela ação de micro-organismos naturais,
certo? De forma natural. Então, na natureza existirá micro-organismos que terão a capacidade de degradar esse plástico, o que não ocorreria se ele não fosse um plástico comum. Podem ser degradados por bactérias, fungos e algas. Existem muitos dos plásticos utilizados, eles podem demorar cerca de 500 anos para serem degradados no ambiente. 80% das sacolas de supermercados vão para aterro sanitário com lixo, junto com o lixo doméstico, causando grandes problemas de poluição. Reciclar o plástico é muito mais fácil não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. A gente acha que reciclar o plástico é tão fácil como reciclar papel. Não é tão fácil, porque como são grandes quantidades de substâncias diferentes, como nós vimos na aula de plásticos, existem vários tipos, então cada um tem um método específico. Além de que os custos serem altos, poucos produtos com material reciclado existem, a logística para esse processo, tratamento dos efluentes deste processo, entre outros. Biodegradabilidade pode ser definida como o processo pelo qual todos os fragmentos do material são consumidos por micro-organismos como fonte de alimento e energia. O tempo de degradação, ele vai depender, muito importante, que o tempo de degradação desses biodegradáveis, ele depende do ambiente e do sistema de descarte, se é em aterro, se é em ambiente aeróbio, anaeróbico ou em ambiente marinho. O que caracteriza ou define afinal, o que é um material biodegradável? 3 pontos podem ser considerados: e que ele seja utilizado como fonte de alimento ou energia para o micro-organismo, que certo período de tempo se faça necessário para a biodegradação completa. Não é uma biodegradação parcial. Todo material tem que ser degradado e completamente consumido pelo ambiente. Aqui o exemplo de um processo de biodegradação de uma garrafa com material biodegradável, com plástico biodegradável. No lugar de durar os 300, 400, 500 anos, já com 80 dias, praticamente todo o material foi absorvido pelo ambiente. Isso é considerado biodegradável. Mas eu coloquei aqui uma observação. Muitos plásticos definidos como biodegradáveis, na verdade, não são completamente consumidos pelos micro-organismos e não têm uma duração de tempo específica para seu completo desaparecimento na natureza. Considera-se, portanto, biodegradável, de acordo com o autor Green, o que a degradação deverá ocorrer dentro de determinado tempo, considerado de aproximadamente 180 dias. Assim, o material ele é consumido pelos micro-organismos, não pode deixar nenhum resíduo ou resto, ou seja, não pode ser uma degradação parcial, tudo tem que ser consumido pelo ambiente através do trabalho dos micro-organismos, e o tempo de degradação depende do meio, como nós já vimos. Existem algumas sacolas do supermercado que tem escrito plástico, essa sacola é oxibiodegradável. O que é que significa oxibiodegradável? Esses plásticos pertencem a uma categoria especial em que é adicionado um catalisador, ou seja, uma substância que vai acelerar a reação da oxidação do polímero utilizado para produzir esse plástico, reduzindo ele a cadeias menores, ou seja, ele fragmenta. Exemplo, nós temos aqui um tamanho de molécula do polímero base que vai produzir esse plástico, e você vai adicionar a substância que tem a capacidade de quebrar. Então, esse plástico ele vai ser degradado em cadeias menores, e essas cadeias menores, muitas delas podem ser degradadas por micro-organismos. Os micro-organismos não tinham a capacidade de degradar o polímero inteiro, mas quando ele é fragmentado e quebrado em unidades menores, eles conseguem serem degradados pelos micro-organismos.
Quais tipos de aditivos podem ser utilizados como catalisador para acelerar e possibilitar que essa reação ocorra, essa quebra? Pode ser utilizado cobalto, ferro, manganês e níquel. E essas substâncias podem ser utilizadas em plásticos comuns, como polipropileno, polietileno, poliestireno e PET. Revisando que os bioplásticos, eles têm que ser de uma fonte renovável, tá? Pois assim não se teria nexo de utilizar uma fonte de carbono não renovável, como o petróleo, para se produzir algo que quer que seja um apelo ou uma melhoria para o meio ambiente, certo? Mas, professora, por que a senhora fala em carbono? Porque o carbono ele é necessário para a produção de várias substâncias dentro dos micro-organismos, assim como para nós. Então, o micro-organismo vai utilizar uma fonte de carbono para se alimentar, seja ele um amido, seja ele um açúcar, para se alimentar, e ao se alimentar dessa substância, ele transforma ela em outras que são absorvíveis pelo ambiente, que são naturais. Aqui alguns exemplos de principais famílias de bioplástico que já foram produzidos e algumas já são utilizadas. Deem uma olhada. Aqui exemplos de aplicação de bioplástico no setor de embalagens. Pode-se utilizar um amido modificado em sacolas, bandejas, talheres, filmes para embrulhar alimentos. Pode-se utilizar o polidroxibutirato, que é o PHB, em frascos para alimentos e produtos aquosos e gordurosos e artigos de descarte rápido, tá? Então, existem vários tipos, com o Polactus, o PLA, que é utilizado, por exemplo, para embalagens para alimentos, óleos e produtos gordurosos. Existe um último ponto, que é uma tendência, né, nos últimos anos, o chamado plástico verde. Exemplos são os plásticos que são produzidos a partir da cana-de-açúcar. E no Brasil tem grande vantagem dessa tendência pela redução dos custos em relação a outros países devido à grande demanda, à grande produção, existente dos principais matérias-primas. Aqui um exemplo, tá, da utilização de plástico verde pela Coca-Cola, por exemplo, em uma de suas propagandas de divulgação. Bom, resolva os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.